quero cumprimentar aqui nosso gigante presidente da ABRIG, né? Jean, um parceiro muito importante aí para trabalharmos o marco regulatório do ESG, né? Conseguir implementar, conseguir fazer uma consulta robusta, conseguir dar a grandeza para a pauta publicamente. Então, nós agradecemos a confiança e a parceria tão preciosa nesse contexto. Logo mais vamos passar a palavra também para que você pudesse aqui. Já é agora a palavra com ele? Sim, o presidente da ABRIG, Jean Castro, ele vai falar sobre relações institucionais e governamentais como estratégia ESG. Tá, então deixa eu te falar, daqui a pouco a gente faz o ato com ela, tá bom? A gente faz um registro com ela daqui a pouquinho. Obrigado, querido. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui, também uma responsabilidade muito grande. Queria cumprimentar o Instituto Global ESG pela iniciativa, né? E por todos os movimentos que já tem feito aí na linha do tempo em relação a essa pauta que é extremamente importante e, ao mesmo tempo, tem um grau de sensibilidade na sua implementação, né, que nos arremete à importância das relações institucionais e governamentais para a discussão das teses, né, e das melhores normas possíveis, digamos assim, a que a gente possa chegar. E, desde o início, a gente conversou muito sobre isso, né, a grande preocupação da ABRIG é que a gente construa, através de muito diálogo, uma legislação que ela encontre o equilíbrio entre a capacidade efetiva dos setores envolvidos, das empresas, poderem atender às eventuais exigências que passarão a ser legais, né, portanto, mandatórias, e o equilíbrio financeiro, né, de diversos setores que estarão envolvidos. Na verdade, a sociedade como um todo. E esse é um grande desafio em várias frentes hoje. Na questão ambiental, você também tem esse mesmo desafio, né? A sustentabilidade ela tem que ser para todo o ecossistema envolvido, inclusive o empresarial, né, a estrutura econômica envolvida. E a importância, e a gente se sentiu bastante lisonjeado com isso, em ser convidado a tomar assento, né, junto a uma dos grupos de trabalho, né, e liderar uma pauta como essa, é a gente ter, de certa forma, a proatividade, como uma organização que visa justamente aí o estabelecimento das melhores práticas nas relações, na defesa de interesses. A gente tem essa proatividade para ajudar a conduzir os debates, para a gente proporcionar também os espaços, né, para que isso aconteça, buscar os melhores interlocutores, né, e fornecer um conteúdo, como a gente já tem observado aqui, de bastante qualidade. E, como a gente sempre fala para todos os nossos associados, inclusive em alguns cursos, a gente precisa traduzir a linguagem, né? A gente tem que tirar da linguagem técnica para a linguagem, como a gente fala, via de regra, do processo legislativo, né? Da técnica legislativa. Então, esse é um desafio, porque a gente já enfrentou no dia a dia excelentes ideias que simplesmente não eram compreendidas pelo legislador, né? Ele não conseguia chegar ao ponto que nós já tínhamos chegado, de entendimento de o que nós queríamos, o que nós buscávamos com determinada norma, determinada tese, e você começa a ter os grupos de contra, porque são contra, porque alguém começou a defender a ideia de que aquilo não era positivo e você não conseguia mais acesso sequer para discutir. Então, nós temos que ter muito esse cuidado, porque, como a gente também já falou aqui, como a ABRIG, a gente não vai mais conseguir voltar atrás nisso. ESG é uma questão de evolução da sociedade, né? Você não vai deixar de lado as questões ambientais, as questões sociais, as questões de governança que estão envolvidas. O que nós temos que fazer é traduzir isso da melhor forma e buscar essa linguagem que faça com que todos os interlocutores se sintam incluídos e, principalmente, imbuídos de trabalhar. Por essa que é uma pauta tão importante, né? Eu acho que se a gente fosse ter um slogan aqui, é não à involução, né? Isso a gente não tem como aceitar. Muita gente está se aproveitando, talvez a gente possa ter, como eu já falei também, a gente possa ter uma mutação na gênese do que veio, né, e de como começou a ideia e as ações e práticas ESG. Mas jamais que isso não continue evoluindo e não continue trazendo um desenvolvimento sustentável, né, com o lado humano também bastante bem cuidado, né, afinal, o planeta é das pessoas, não que seja delas, mas as pessoas vivem e dependem muito de que tudo aconteça da melhor forma e que haja sempre a sensibilidade de que o fator humano sempre deve
preponderar sempre sobre qualquer outra questão. E aí, a nossa responsabilidade nesse sentido ela é muito grande. Nós precisamos construir essa linguagem que faça com que todos os legisladores, todos os interlocutores que estão envolvidos nesse debate tenham essa percepção. Não é evolução. A ESG chegou para ficar, a gente só precisa entender como é que a gente vai fazer para ter a melhor legislação possível a respeito. Só um pouquinho da BRIG, do histórico da BRIG, para as pessoas entenderem a grandeza do que está falando, porque o público de instituições financeiras talvez não tenha a total noção, mas seria bom dar um pouquinho. Bom, a BRIG, a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, ela foi fundada em 2007, quando nós tivemos a apresentação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados, do deputado Carlos Aratini, PT São Paulo, e que foi o primeiro movimento mais, digamos assim, estruturado de que realmente haveria uma legislação a partir de então, né? Haveria um debate em torno de uma legislação que ia tratar da defesa de interesses, do lobby. A BRIG nasceu exatamente em função disso e nesse momento. Só que, na linha do tempo, a BRIG entendeu, enquanto o projeto tramitava, muitos debates, nós tivemos já vários textos, estamos agora no último estágio, né, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, sob a relatoria do senador Efraim Filho, que acreditamos que ainda esse ano deva entregar um parecer. A gente está tendo uma aproximação cuidadosa. Primeiro, nós estamos organizando todos os atores, né, desse cenário. Nós temos uma parceria com o IRELGOV. O IRELGOV já chegou a para quem não conhece, acho que todos conhecem o IRELGOV, mas o IRELGOV é o Instituto de Relações Governamentais, que fica em São Paulo. É um parceiro da BRIG, nós temos um acordo de cooperação. E eles encaminharam, deliberaram internamente, passaram para a gente as sugestões. Nós incorporamos algumas das sugestões que eles apresentaram. E dentro do conselho da BRIG, Conselho Superior, a gente já chegou também a um texto, né, que é o texto que nós vamos levar, então, como sugestão ao relator, as alterações, etc. Mas, durante esse tempo todo, esse é um processo longo, a BRIG começou a enxergar que, para ajudar a melhorar a imagem do lobista, ou do representante de interesse, ou do profissional de RIG, né, porque no Brasil nós adotamos a terminologia RIG, Relações Institucionais e Governamentais, conseguimos aprovar uma CBO, ou seja, o Ministério do Trabalho hoje reconhece o profissional de Relações Institucionais e Governamentais. Não é uma profissão, é uma atividade. Qualquer brasileiro, qualquer cidadão, com base no artigo 5º da Constituição, tem direito de petição. Então, esse é um outro cuidado que a gente tem que ter na lei. Ela não pode engessar aquelas que não são... nós, quando falamos em regulamentar, muitas vezes o legislador pensa numa grande empresa, uma multinacional, um setor bancário, setor de bancos, etc. Gente, o que nós colocarmos nessa lei vai valer para o cidadão também, para o CPF, para uma pessoa que vem para uma reunião, num congresso, ou para falar com seu senador, seu deputado, para pedir alguma coisa ou para, né, fazer a defesa de algum interesse. Então, nós temos que ter a sabedoria e o cuidado de não bloquear o acesso de ninguém em função de uma legislação equivocada. Que a gente só precisa de transparência nesses processos. É a base de toda a nossa discussão. Mas, só para fechar, então, a BRIG, desde então, ela se dedicou também a melhorar a performance dos profissionais. De que forma? A gente começou a buscar conteúdos e começamos a dar cursos, né, sobre como é a vida, como é o dia a dia de um profissional de RIG. Sim, estamos esse ano, a gente começou uma parceria já com o IDP ano passado, mas já tivemos com a FGV, com diversas instituições, mas o IDP é a mais recente, inclusive o IDP agora em São Paulo, para o segundo semestre, começou o MBA agora, e para o segundo semestre nós vamos ter outro curso de extensão em São Paulo, né, para a comunidade de São Paulo, digamos assim, né. Ele é híbrido, mas quem quiser ir presencialmente, então, será em São Paulo, nas novas instalações lá do IDP. E a gente procura divulgar, através desses cursos, justamente, na verdade, procura difundir, né, a importância da transparência e do profissionalismo, em qualquer abordagem, em qualquer busca que se faça em relação ao poder público, né, para você influenciar a construção de alguma norma, a alteração de alguma norma, até mesmo a revogação, eventualmente, de algo que não esteja trazendo benefícios, né? Enfim, isso acontece, é raro, mas acontece muito, de você ter uma norma que, eventualmente, nós estamos vendo no Congresso agora, nós estamos com 2 PDCs lá,
que são bastante polêmicos, né, em função de movimentos que o Poder Executivo fez, digamos assim, não combinou com os russos, que no caso é o Legislativo. Não são tão russos assim, né? Mas é da dinâmica da democracia, né? A democracia, ela dá trabalho, mas não existe regime melhor. O que nós precisamos fazer é sempre encontrar o melhor ponto possível de representatividade para todos. Sim, desde que eu estou à frente da Abrig desde o ano passado, e uma das minhas missões, assim, eu tinha colocado isso bem claro também, para quem inventou de colocar meu nome no topo da lista, que a gente ia buscar um pouquinho, até também, porque isso sempre estimula, e isso, os movimentos que você faz, eles sempre repercutem para quem está abaixo de você, e não é abaixo em linha hierárquica, mas os mais jovens que estão galgando, né, essa atividade, que já fazem a defesa de interesse das suas empresas, dos setores que representam, enfim. E nós estamos buscando esse reconhecimento internacional, né? Isso nos ajuda também. Isso vai nos ajudar no debate no Senado, né? Debate no Senado, CCJ é Senado, é um nível muito alto. Então, até em conversas com o relator atual, nós falamos que estamos fazendo essas viagens, esses intercâmbios, e ele falou, excelente, me traga o máximo de material possível sobre a experiência da Europa, da comunidade europeia, né, em relação à regulação do lobby. E nós tivemos lá no Parlamento Europeu, tivemos uma aula, né, de como funcionam os níveis de acesso, enfim, conseguimos trazer um bom material, e isso vai passar a fazer parte do relatório, né, que nós vamos entregar, com as sugestões de alteração, de ajustes, para o relator. Parceria com a CDE, parceria com a Unesco. A Unesco tem uma preocupação bastante grande em relação à inteligência artificial e o ser humano e as classes mais sensíveis, né, a isso. Então, a gente já solicitou uma agenda com a Marlova aqui, que é a representante da Unesco no Brasil. Primeiro, para agradecer, que nós somos super bem recebidos na Unesco, na sede da Unesco em Paris, e para agradecer e também para a gente começar a elaborar o que seria esse termo de cooperação entre a Abrig e a Unesco, né, porque nós temos associados como Google, nós temos a Associação Brasileira das Empresas de Software, é associada da Abrig, né, eles têm todo o interesse em ajudar nesse debate, nessa discussão. Falta muita gente, mas quando não são PJ, são algumas das pessoas físicas que estão lá, também fazem parte de grandes empresas, enfim, de setores importantes. Mas eu acho cerca de 500 associados. Cerca de 500 associados, desses mais ou menos 45 pessoas jurídicas. E aumentando. Toda semana a gente tem uma boa notícia, né? A gente está fazendo um trabalho. Amanhã mesmo nós vamos ter um café da manhã, a gente chama de café com autoridade, que é simplesmente um produto que procura trazer para o associado uma figura que esteja à frente de um debate importante para a sociedade naquele momento. Então, amanhã a gente vai estar com o deputado Aguinaldo Ribeiro, né, e estarão na mesa conosco os nossos associados, pessoa jurídica, a Associação Brasileira de Software, e o Google, através da Roberta Rios, que é a nossa vice-presidente, estarão na mesa com o Aguinaldo, né, e são todos convidados. Depois eu posso deixar aqui o link para inscrição, ainda temos vagas. E é um pouco disso, né? Como eu te falei, a Abrig quer emprestar justamente essa sua experiência de promover esse tipo de debate, esse tipo de encontro, essa troca de informações que sempre enriquece o produto final, que é a norma que todos nós teremos que obedecer, né? Então, esse é o recado, digamos assim, e eu acho que é o maior papel da Abrig nessa parceria aqui com vocês. E como eu estou fazendo o pitch de todo mundo, parece que, além da posição institucional, ele está à frente aí, dizem que da maior empresa de rig do Brasil, ou não? Não. Não. A gente tem, graças a Deus, eu sou sócio fundador da Vector. Eu sou sócio fundador da Vector Relações Governamentais, eu trabalhei muito tempo, eu era funcionário público, trabalhei muito tempo no Congresso, e aí o vírus da política pegou e aí foi difícil afastar. É, verdade. Sou contador. E de fato, eu fui convidado para assumir uma diretoria de uma instituição, ou de uma associação nacional, mas eu optei por oferecer o meu trabalho de forma reservada para um dos associados com quem eu me identificava melhor, e a partir daí isso aconteceu, e a empresa foi crescendo, e a gente foi buscando sempre dar um melhor atendimento. Como eu já tinha estado do outro lado do balcão,
Então, eu tinha bastante experiência em relação à abordagem, momento, né, a pertinência de você, enfim, de qual a melhor forma de você chegar com uma demanda, enfim, isso ajudou bastante, claro, a experiência sempre ajuda, né? A experiência é um farol que ilumina para dentro. O que você pode fazer através de cursos e de diversos modelos aí de educação, né, de forma de tentar educar as pessoas para isso, é você levar um pouco desse farol, né, dessa experiência, através de relatos, teses, enfim, que é o que a Brig faz hoje, né, com muita ênfase, porque a gente sabe que a formação de um profissional é o que melhor vai fazer com que a gente tenha uma reputação dessa categoria, né, de agentes de relacionamento institucional governamental perante a sociedade. E a gente vem num trabalho intenso com a mídia, a gente tem feito muitas reuniões com a mídia, porque não raro a gente vê notícias do tipo manchete, traficante e lobista, o que tem a ver o lobista com o traficante, mas traficante e lobista é preso. Então, assim, por quê? É porque... gente, não é fácil, é por isso que eu estou falando. Não é fácil. É um processo de educação, né? Assim, se você pegar... Eu gosto muito de usar a expressão na linha do tempo, mas é o que mais faz sentido. Se você pegar na linha do tempo, quantos anos o Brasil tem de democracia consolidada de forma ininterrupta? Não são muitos. Nós estamos desde 88. É isso? 88, onde sacramentou via Constituição. Mas você veio de um período conturbado, então, eu costumo dizer que é a partir de 88. Porque a gente tem uma estabilidade em termos constitucionais, né, em termos de instituições que estão devidamente ali funcionando, com todos os seus defeitos, tem defeitos, né, a gente é uma jovem democracia, mas isso faz parte também, defender interesses, e essa é uma questão interessante. Você... e no Brasil, mas essa foi uma opção, na verdade, essa foi uma opção da Brig, porque a palavra lobista, primeiro, não é uma palavra da língua portuguesa, né? Lobby... exatamente. Então, profissional de relações institucionais governamentais, que é muito mais do que um lobista. Profissional de relações profissional de RIG hoje, ele precisa ter muita... Bom, na CBO são mais de 93 atribuições a esse profissional. Porque você tem a expertise em comunicação, você precisa ter uma capacidade de redação, interpretação, então você tem diversos atributos e itens da formação profissional. Então você tem contadores, advogados, jornalistas, assistentes sociais, qualquer um pode ser um profissional, até porque é um direito constitucional, qualquer um pode fazer a defesa de interesses. E o que a Brig faz é tentar conduzir isso da forma mais adequada do ponto do reconhecimento de como isso é saudável e positivo, porque é uma linha que compõe também, porque ao final, ao cabo do lobby, que é a interação final, você vai levar um produto que já teve todo um trabalho de advocacy, então você já tem todo um trabalho de convencimento, você trabalha junto à mídia, então por isso que eu digo assim, é uma atividade bastante complexa, né? E o papel da Brig é zelar para que essa atividade tenha a melhor reputação possível. Tá bom? Até porque não existe lobby em ditaduras. Você tem os amigos do rei, mas não tem lobby. Lobby onde todos têm o mesmo direito de peticionar, de participar da discussão. Não, eu vim de um almoço agora interessante, no escritório de advocacia que eu respeito muito, fui convidado, estava lá, e eu lembro que, ao final, lá de uma... Nós estamos falando sobre a reforma do Código Civil, né, que está preocupando muita gente, não começou a tramitar ainda, está no Senado, mas alguém foi reclamar, e aí o diretor falou assim, olha, a gente tem usado muito a expressão, vá reclamar com o Papa. E eles fizeram uma petição ao Papa, e levaram uma questão, um ponto específico, ao Papa Francisco, que o Vaticano chegou a encaminhar uma correspondência, enfim, aqui para o governo brasileiro à época, e aí eu brinquei, não sabia que vocês estavam entrando agora no direito canônico também, mas é um pouco disso, você não vê isso numa ditadura, né? E por isso que a gente pode estar brincando sobre esse tema aqui. Parabéns, presidente. De fato, para a gente é uma honra contar com a seriedade da Brig, todas as instituições envolvidas na Brig e a grandeza que a gente tem atribuído à pauta. De fato, não tem como abordar a marca regulatória do ESG, não tem como abordar a lei geral do ESG, não tem como abordar a sustentabilidade, ODS, se a gente não trata o RIG, o profissional de relações institucionais e governamentais, o advocacy, o lobby positivo, como a gente fala. Então, de fato, essa aula é importante, todos nós
estarmos aqui nos aprofundarmos disso, né? E cada vez mais está presente. Agora,